A paz do Senhor, amados irmãos. Aqui quem vos fala é Elidiane Grace. Eu sou evangelista na Igreja Sede. Estou muito feliz de poder estar com os irmãos, compartilhando um pouco sobre a palavra do Senhor. Estou grata ao Senhor por essa rica oportunidade. Agradeço também à minha pastora presidente, pastora Loide, e ao meu pastor, pastor Gedeon Júnior. Obrigada pela confiança que depositaram em mim. Irmãos, estamos juntos essa manhã para caminharmos um pouco mais e aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor nosso Deus. Hoje vamos aprender no capítulo 13 do livro de Números. Aqui nós encontramos uma passagem muito conhecida da palavra do Senhor. Aqui nós vamos aprender um pouco mais da peregrinação do povo de Israel até a terra prometida, Canaã. Aqui o Senhor nos traz o relato de quando Moisés enviou, de acordo com a vontade de Deus, 12 espias a espiar, a observar a terra prometida, Canaã. A Bíblia nos fala no versículo 1 o seguinte: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo de cada qual o maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E se nós prosseguirmos a leitura, nós vamos ver que do versículo 2 ao versículo 16, o Senhor nos traz a relação de todos aqueles que foram escolhidos de cada tribo para serem enviados como espias. Aqui o Senhor nos traz nomes de cada tribo, o seu escolhido. Nós já vimos que não eram qualquer homens, eram homens que eram cabeças, que eram líderes em suas tribos. A Bíblia fala que da tribo de Simeão veio Safate, da tribo de Judá, Calebe, da tribo de Issacar, Gilgeal, da tribo de Efraim, Oséias, e mais tarde, no lugar de Oséias, Josué. Da tribo de Benjamim, Palti, da tribo de Zebulon, Gadiel, da tribo de José, pela parte de Manassés, Gade, da tribo de Dan, Amiel, da tribo de Azer, Setur, da tribo de Naphtali, Nabe, da tribo de Gade, Jeuel. Nós vemos que até o versículo 16, vamos conhecer os nomes dos homens que foram escolhidos. Irmãos, prosseguindo um pouco mais na leitura, nós vamos ver que do versículo 17 do capítulo 13 ao versículo 20, Moisés dá uma série de instruções aos espias. Moisés fala aqui nesses versículos o que eles deveriam observar. Se a cidade era boa ou má, se a cidade realmente era produtiva ou não, como eram os moradores dessa cidade, se eles eram fracos ou fortes, se eles eram muito ou poucos. A Bíblia também nos fala nesses versículos que Moisés também traçou um percurso, uma trajetória pela qual os espias deveriam prosseguir até chegar à terra prometida. E lendo, nós vamos ver o seguinte: enviou, versículo 17, enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul, e subi à montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se são arraiais ou se em fortalezas. Também, qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas.
Então, nós observamos aqui duas coisas muito interessantes. Primeiro, que eles já saíram com diretrizes de Moisés. Moisés deu a eles um percurso pelo qual eles caminhariam até chegar à terra prometida. E a segunda coisa é que Moisés também os instruiu acerca do que eles deveriam observar, o que eles deveriam tomar como importante, o que eles deveriam espiar lá naquela terra. A Bíblia nos fala que esse povo, esses 12 homens, eles já saíram com uma missão pré-determinada. E nós observamos o seguinte, irmãos: eles foram chamados, eles foram escolhidos, porque não se escolheu qualquer homem, foram os cabeças. Eles saíram com uma missão pré-determinada, receberam todas as diretrizes. Eles saíram com um caminho pré-determinado. Moisés disse por onde eles haveriam de ir, até onde chegariam. E eles saíram bem instruídos por Moisés. Então, eles receberam um chamado, eles foram escolhidos, eles receberam diretrizes, eles receberam um caminho, um propósito, uma missão. E eles cumpriram muito bem essa missão. A Bíblia fala, se nós observarmos do versículo 21 ao versículo 24, que eles fizeram exatamente tudo quanto Moisés havia determinado. Assim somos nós, irmãos. Nós fomos chamados, nós somos escolhidos. Nós temos um caminho a ser trilhado, determinado. Nós temos uma missão a cumprir. E nós temos um objetivo, um lugar certo para chegar. Somos chamados, escolhidos, determinados, enviados a cumprir a missão aqui na terra de levarmos o amor de Cristo a todas as pessoas, e temos um destino traçado. Nós temos uma terra como herança, a nossa Canaã celestial. Nós temos que cumprir a vontade do Senhor até chegar ao nosso objetivo, até chegar à nossa terra prometida, ao nosso lugar que mana leite e mel, ao lugar do nosso descanso. A Bíblia fala no versículo 21 que esses homens cumpriram tudo que Moisés falou. Lendo do 21 ao 24, nós vamos ver que eles observaram que lá existia um povo muito numeroso. Eles observaram que os homens eram grandes, que existiam gigantes, homens de grande estatura. No versículo 22, eles encontraram com alguns descendentes de Anak, que eram esses tais gigantes. E eles também levaram o fruto da terra para Moisés. Eles levaram um caixo de uvas, que era tão grande que 2 homens tiveram que carregar. E levaram também romãs e figos. E aí chegamos então no versículo 25, que diz o seguinte: depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias. Nós temos um Senhor extremamente organizado e estrategista. Temos também um líder escolhido por ele, Moisés, um homem chamado pelo Senhor para libertar o povo e conduzi-lo. Quando nós observamos essas duas coisas, esses 2 pontos, nós vemos o quanto o nosso Deus ama o seu povo. Chegamos então a um versículo crucial nesta narrativa. Versículo 26. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e lhes mostraram o fruto da terra. No versículo 26, a Bíblia nos conta que eles retornaram de Canaã e eles se encontraram com Moisés, Arão e toda a congregação lá em Cádiz. Segundo alguns historiadores, Cádiz era um oásis, como que um oásis no deserto de Parã, um lugar de refrigério, porque todos sabemos que o deserto
É um local árido, é um local inóspito. A Bíblia fala que lá então, em Cádiz, neste oásis, eles se reuniram para ouvir então o que os espias tinham a dizer. E no versículo 27, a narrativa continua dizendo: E contaram-lhe e disseram-lhe: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Eles mostraram tudo que trouxeram: as uvas, romãs, figos, tudo. E no versículo 28, a Bíblia conta o seguinte: O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também vi ali filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Ali eles começaram então falando: Olha, Moisés, a terra realmente mana leite e mel. É uma terra muito próspera, assim como vocês estão vendo com os frutos que trouxemos. Mas ali também existe um povo muito numeroso e muito forte. Eles ressaltaram ali a presença dos filhos de Anak, que são os temidos gigantes. As terras, a cidade em si é uma fortaleza, é fortificada, é muito grande. Eles começaram então a disseminar os pontos negativos que a terra talvez teria para que fosse tomada. E ali eles começaram então a plantar no coração de toda a congregação dúvidas, receio, medo. Eles falaram o que tinha de bom, mas eles elucidaram a dificultosa tarefa de tomar Canaã para si. Naquele momento, a congregação foi incitada a duvidar. Os filhos de Israel foram incitados a ter medo. Naquele momento, foi disseminada a dúvida no meio do povo de Deus. A Bíblia fala que a congregação ficou meio que alvoroçada. E lá no versículo 30, houve uma reviravolta. Na verdade, a atitude de um homem nos chama a atenção. Naquele momento em que toda a congregação de Israel estava se esquecendo de quem era o seu Deus, naquele momento em que, diante do homem que Deus havia levantado para libertar o povo de Israel, naquele momento a congregação se esqueceu que estava diante de um Deus que havia envergonhado todos os deuses egípcios. Eles haviam se esquecido que estavam diante de um Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Um Deus que fez os céus e a terra e que desde a fundação dos tempos tinha um compromisso especial com Israel. Ali eles estavam se esquecendo de um Deus que havia usado do seu poder e da sua glória e todo o seu amor para reunir novamente a congregação dos filhos de Israel. Eles estavam se esquecendo do Deus que abriu o Mar Vermelho. Eles estavam se esquecendo do Deus que havia levantado um homem para os livrar de Faraó e de toda a sua servidão. Naquele momento, um homem se levanta. A Bíblia fala que Caleb se levanta. E no versículo 30, diz o seguinte: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente, possuamos ela por herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Versículo 31. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é povo mais forte do que nós. E infamaram a terra, a que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores.
E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então, naquele momento, eles se levantaram mais uma vez e disseram: não podemos tomar aquela terra. Eles se esqueceram quem era o seu Deus. Nós, em momentos de adversidades, temos a tendência de nos esquecer de tudo aquilo que Deus fez por nós. Isso é do ser humano. Mas temos que confiar no Senhor. Naquele momento, se levantou Caleb e ele foi contra a palavra dos demais espias. Era como se eles estivessem chamando a congregação de Israel à razão e trazendo à memória daquele povo quem era o Deus que havia prometido Canaã. Ele disse: subamos com bom ânimo e nós vamos possuir aquela terra por herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Irmãos, em momentos de dificuldades, em momentos de adversidade, é muito difícil termos ânimo. Existe a tendência do ser humano de deixar que a nossa visão seja ofuscada pelas dificuldades da vida. Em momentos de temor e de medo, é muito fácil desistirmos e pararmos. Nós nos esquecemos facilmente dos milagres que presenciamos todos os dias. Às vezes podemos até falar: nossa, mas aquele povo que viu o mar se abrir, que viu todos os milagres que que Deus fez através do seu servo Moisés, que povo ingrato. Quantas vezes eu e você deixamos a perspectiva do Deus Todo-Poderoso para focarmos nas dificuldades e nos problemas? Temos essa tendência, mas precisamos confiar no Deus Todo-Poderoso que tem o controle de todas as situações. Temos que entregar e descansar. Temos que saber em quem temos crido e que Ele se levanta ao nosso favor. Aqui Caleb fez como Noé em seus dias. Se posicionou de forma diversa, de forma diferente, que olhou para o Senhor e para todo o seu poder e decidiu cumprir e lutar pela sua vontade. Caleb também tinha estado na terra prometida, ele a conhecia, ele tinha visto toda ela. Caleb sabia quem era Deus e Caleb acreditou na vitória. Ele se levantou e decidiu lutar. Temos que ser como Caleb, irmãos. Diante das dificuldades, diante de todos os problemas. Embora todo o cenário seja negativo e pesado, temos que confiar, temos que descansar no Senhor, temos que acreditar no Deus vivo, Todo-Poderoso, e temos que caminhar em direção à sua promessa. Eles estavam em Cádiz, um lugar onde eles tinham que tomar uma decisão. Ou eles prosseguiam rumo à promessa do Senhor, ou recuariam e permaneceriam no deserto. Naquele momento, toda a congregação de Israel decidiu olhar para as adversidades. E nós vamos ver no próximo capítulo que isso trouxe grandes consequências para eles. O fato de não confiar no Senhor, o fato de não descansar e caminhar corajosamente rumo à promessa de Deus, trouxe a esse povo uma consequência desastrosa e muito penosa. Nós vamos ver que Deus é Deus para cumprir todas as suas promessas. Nós temos um Deus que cuida da congregação de Israel, que cuida de nós. Nós temos um Deus que vela sobre a sua promessa para que ela se cumpra. Nós pecamos por muito menos. Todos os dias
nós temos a opção de escolhermos se caminharemos rumo à promessa do Senhor, se acreditaremos no seu chamado e no destino que temos traçado por Ele, ou se nos entregamos e permanecemos no deserto. O deserto para aquele povo era apenas uma passagem, era apenas um momento, mas por conta da desconfiança e da desobediência, se tornou uma morada durante muito tempo. Ali, eles viram seus sonhos morreram, mas também viram a manifestação do poder do Senhor. Hoje, nós temos a opção de sermos como Caleb, de olharmos apenas para o autor e consumador da nossa fé, de caminharmos e cumprirmos as ordens do Senhor, de sabermos que somos escolhidos, chamados, que somos soldados, que temos uma missão determinada e temos um objetivo a ser alcançado. Hoje temos a opção de sabermos que mesmo diante de todas as adversidades, o Senhor é conosco e nos dará a vitória. Por isso que Jesus nos disse: tendes bom ânimo. Ele nos falou e nos assegurou que aqui nós teríamos aflições. Mas ele falou: olha, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se o Senhor Jesus venceu, nós também venceremos. Nós temos que nos posicionar e nos desviar de toda opinião negativa, de tudo que nos tire do foco, do objetivo, que é estarmos com Cristo. Nossas palavras são chaves de bênção, mas também podem influenciar negativamente a vida das pessoas. Aqueles 10 espias trouxe para o povo de Israel temor, medo e uma grande vontade de retroceder. Eles foram usados de forma negativa para influenciar o povo. Nós somos influenciadores e podemos influenciar de forma negativa ou positiva, não apenas através de nossas palavras, mas principalmente através do nosso testemunho. Somos imitadores de Cristo ou somos apenas joio? Somos trigo ou somos uma espiga vazia? Nossas palavras falam muito ao nosso respeito, mas as nossas atitudes em momentos de dificuldades mostram o tamanho do nosso Deus, a confiança que temos nele. E isso fala muito mais do que 1000 palavras. Então, que possamos ficar com isso em nosso coração. Somos chamados, escolhidos, temos uma missão a ser cumprida e temos um lugar esperando por nós, a nossa Canaã celestial. Que sejamos como Caleb, cheios da ousadia que vem de Cristo, do nosso Redentor, e que possamos, em momentos de dificuldades, nos posicionar firmemente a seguir a vontade de Cristo e permanecer no centro da vontade do nosso Deus. Guiados pelo Espírito Santo, chegaremos à nossa morada. Essa foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração e eu agradeço a oportunidade de poder compartilhar com os irmãos. Amanhã nos vemos e prosseguiremos a estudar a palavra de Deus, se assim Ele permitir. Deus abençoe a todos os irmãos.